Dizendo, pessoal, o efeito suspensivo opeiúdices é aquele em que, no caso do recurso não ter como regra esse efeito suspensivo, o juiz, analisando o caso concreto e através do requerimento do recorrente, ele pode aplicar o efeito suspensivo naquele caso específico, certo? O outro efeito é o efeito devolutivo ou translativo, que é aquele defeito de devolução da matéria discutida em outro juízo para o juízo que vai efetivamente julgar o recurso. Como já vimos, esse efeito devolutivo ou translativo, ele tem duas dimensões. Ele tem a dimensão ou extensão horizontal, né? Ele tem a dimensão horizontal, que é a extensão do efeito devolutivo, e essa extensão é dada pelo recorrente. Porque o que quer dizer a extensão do efeito devolutivo? Quer dizer que aquele efeito devolutivo, aquele recurso só vai devolver o que efetivamente o recorrente está querendo rediscutir. No caso, o capítulo da decisão que está sendo efetivamente rediscutido pelo recorrente. Porque pode ser, como já vimos, que uma sentença ela condene o réu ao pagamento da indenização por danos materiais e por danos morais, ele entenda que o valor não seja de 10 mil a indenização, mas de 2. Então, o autor ele tem interesse de recorrer em relação ao capítulo que trata do dano moral. E aí ele recorre somente desse capítulo da decisão. Essa é a extensão do efeito devolutivo, certo? Ela é dada pela parte. Diferentemente, é com relação à dimensão vertical, que é a profundidade do efeito devolutivo, em que mesmo o recorrente alegando só 2 fundamentos para o seu recurso, para suas razões recursais, o magistrado, no julgamento do recurso, limitando-se àquele capítulo recorrido, ele pode analisar qualquer tipo de fundamento jurídico para analisar aquele capítulo, certo? Outro efeito é o efeito regressivo ou efeito de retratação, que é o efeito em que, em alguns casos, o magistrado, o tribunal, quando for julgar um recurso, ele pode retratar-se da decisão que ele proferiu anteriormente. O efeito expansivo subjetivo, ele é aquele efeito que, em regra, não é dado aos recursos ter esse efeito, que é o expansivo subjetivo, que é o efeito onde o recurso ele produz consequências que atingem outra parte que não recorreu, certo? E aí eu elenquei alguns casos para vocês, e dentre esses casos temos recurso interposto por assistente simples, que aí ele vai abranger e vai gerar consequências para aquele que não recorreu, certo? Então, esse é mais ou menos o que a gente conversou da teoria geral dos recursos. E aí, quando a gente acabou essa parte de teoria geral, nós começamos a ver os recursos em espécie. E dentre os recursos em espécie que nós vimos, teve a apelação, o agravo de instrumento, tivemos o agravo interno, os embargos de declaração, os embargos de divergência, o recurso ordinário constitucional, o recurso extraordinário, o recurso especial e o agravo em recurso especial e extraordinário, certo? Nós começamos a conversar com a apelação. E nós vimos, quando estudamos a apelação, que a apelação é um recurso cabível contra sentença e contra decisões interlocutórias não recorríveis, certo? Não recorríveis de imediato. Então, nós verificamos que, em regra, a apelação é cabível contra sentença e também cabível contra decisões interlocutórias não agraváveis, certo? E aí, tivemos 2 casos de sentença que nós vimos que não são recorridos através da apelação. E são os embargos infringentes de alçada, que são previstos na Lei 6.000, a Lei de Execução Fiscal, certo? No artigo 34, e a sentença que decreta falência, que é prevista no artigo 100 da Lei de Falências. No primeiro caso, é cabível embargos infringentes de alçada,
no caso da Lei de Execuções Fiscais, e no segundo caso, na sentença que decreta falência, é cabível o agravo de instrumento, certo? E aí, quando conversamos sobre a apelação, nós vimos exatamente isso, que primeiro o prazo para interposição da apelação é de 15 dias, em regra exige-se preparo, né, o pagamento das custas, ela não tem fundamentação vinculada, né, é de fundamentação livre, porque a parte recorrente pode alegar qualquer tipo de matéria na apelação, contanto que tenha sido discutida no juízo de primeiro grau, né, se aquele pedido, aquele dispositivo efetivamente constou na sentença ou naquela decisão interlocutória não agravável. Mas não existe uma fundamentação livre como vinculada como recurso extraordinário, que só pode ser discutida aquela questão constitucional. Existe uma fundamentação livre, certo? Nós vimos também que existe uma exceção para esse prazo de 15 dias, nos casos em que o prazo será contado em dobro, quando o apelante for a Fazenda Pública, o Ministério Público, a Defensoria Pública, ou quando houver lides consortes com advogados distintos no processo, se o processo for físico, certo? Se o processo for eletrônico, não se justifica a contagem de prazo em dobro. A petição ela deve ser escrita e dirigida ao juízo que proferiu a sentença, certo? A gente já viu que a apelação ela é proposta perante o juízo, ela é interposta perante o juízo que proferiu a sentença. O juízo ele não vai fazer um juízo de admissibilidade provisório e ele espera as contrarrazões e envia a petição da apelação com as contrarrazões para o tribunal, certo? Com relação ao efeito devolutivo, as mesmas coisas que falamos no vídeo anterior, tem a extensão, que é delimitada pela parte, tem a profundidade, que aí depende do próprio tribunal, que ele vai analisar todos os fundamentos necessários para o julgamento daquele capítulo específico, para o rejulgamento, na verdade. Em regra, a apelação tem um efeito suspensivo, né? Algumas exceções previstas no artigo 1021, parágrafo 1º, não existe a previsão do efeito suspensivo. Nessas exceções, ela tem efeito meramente devolutivo, mas nesses casos, a parte recorrente pode requerer ao juízo que seja aplicado o efeito suspensivo, e aí vai ser aplicado ope iudice, tá certo? E também pode ter efeito de retratação. Em regra, a apelação não tem efeito de retratação, mas existem alguns casos específicos em que o juiz que proferiu a sentença pode se retratar. Nos casos de indeferimento da petição inicial, quando ele julga em procedência liminar do pedido, no caso de extinção do processo sem resolução de mérito e nos casos previstos no ECA, no artigo 198, inciso 7º. E aí, depois da apelação, nós vimos o agravo de instrumento. E o que é o agravo de instrumento? Nós vimos que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, certo? Mas ele não cabe contra qualquer tipo de decisão interlocutória. Nós vimos e conversamos bastante sobre isso, acho que tem um vídeo que mostra essa evolução, que eu mostro isso, que eu falo sobre isso, inclusive eu até falei em sala de aula, da modificação do agravo do instrumento com a mudança do Código de Processo Civil. Nós vimos que no Código de Processo Civil de 73 existiu o agravo do instrumento e não havia um rol limitativo, que dissesse somente naqueles casos é que se caberia agravo de instrumento. Não. Era cabível agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória em que se comprovasse a urgência ou o perigo de dano. E aí, nesses casos, geralmente sempre era cabível agravo de instrumento. Quanto à decisão interlocutória, em poucos casos se cabia o agravo retido. Mas a parte sempre tentava alegar que aquela decisão ela se enquadrava dentro dos requisitos necessários para a admissão do agravo de instrumento. E aí gerava a interposição de muitos recursos dessa espécie. E aí, com o Código de Processo Civil de 2015, mudou-se esse paradigma.
extinguiu-se a previsão do agravo retido e fez a figura do agravo de instrumento cabível apenas para decisões que se enquadrassem naquele rol taxativo previsto no artigo 1015 do Código de Processo Civil. E nós conversamos sobre esse artigo 1015, conversamos sobre a taxatividade mitigada do rol, expliquei o que era a taxatividade mitigada diante, inclusive, do entendimento do STJ, porque quando o Código de Processo Civil de 2015 entrou em vigor, o entendimento doutrinário era no sentido de que era um rol realmente taxativo e fora daqueles casos não poderia caber, não poderia se interpor agravo de instrumento. Mas aí o STJ foi dando decisões que mitigaram essa visão de uma taxatividade bem aguçada, para que coubesse o agravo de instrumento em casos não previstos especificamente naqueles casos colocados naquele rol, né, naquela lista, mas através de uma interpretação extensiva para se aplicar em outros casos que pudessem se enquadrar de alguma forma nos casos expressamente previstos. E aí nós vimos quais são os casos, né, previstos no rol. Nós conversamos também da questão do prazo, que o prazo é de 15 dias, igual à apelação, certo? 15 dias úteis. Nós falamos dos requisitos formais da petição do agravo de instrumento, que é previsto no artigo 1017 do Código de Processo Civil, e que eles têm requisitos bem específicos, né? Porque, principalmente quando o processo ele é físico, é necessário que o recorrente ele coloque uma série de documentos anexando essa petição recursal. É justamente fazer o instrumento do agravo para que ele possa subir, ou melhor, para que ele possa ser julgado pelo tribunal, né? Que nós vimos que, diferente da apelação, o agravo de instrumento ele é interposto diretamente no tribunal e não é interposto no juízo que profere a decisão para subir. Então, o endereçamento dele é diretamente para o Tribunal de Justiça. E aí, com essa lógica de que se o agravo de instrumento é um recurso contra uma decisão interlocutória, e já vimos que a decisão interlocutória é aquela que é proferida no decorrer do processo, mas que não encerra uma fase processual, nós temos que ter a lógica de que deu aquela decisão interlocutória, mesmo que se recorra dela, o processo vai continuar tramitando no juízo de primeira instância. E aí, não tem, se for físico, não tem como levar o processo todo para o tribunal, porque ele ainda vai ficar sendo acompanhado em outro juízo. E essa é a lógica de se criar o instrumento para que esse agravo seja efetivamente julgado pelo tribunal, certo? Nós vimos efetivamente que é interessado para o juiz de quem o efeito suspensivo não é a regra. Em regra, agravo de instrumento não tem efeito suspensivo. Ele deve ser requerido pela parte recorrente e somente com esse requerimento, se o tribunal, que é o órgão ad quem, que vai julgar o agravo de instrumento, ele achar que estão atendidos os requisitos para seu deferimento, aí ele vai deferir o efeito suspensivo ao iudicis, como a gente conversou. É um recurso também de fundamentação livre. E aí se assemelha também à apelação.